Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós havíamos chegado ao número 90, parágrafo 90 do nosso catecismo. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. E aí nós começamos a falar sobre dois decretos do Concílio Vaticano II, um que se chama Unitatis Redintegratio, a busca da unidade, né, a reintegração na unidade, e Nostra Aetate, sobre a situação do mundo contemporâneo, a Igreja no mundo contemporâneo. E nós dizíamos que a busca da unidade dos cristãos, ela tem níveis diferentes de diálogo. No movimento ecumênico havia duas vertentes, uma chamada Fé e Constituição, que procurava uma discussão mais teológica mesmo. Então, os especialistas das várias igrejas se reuniam e procuravam ver o que havia de comum na fé dessas igrejas, por exemplo, com relação ao batismo, por exemplo, com relação aos ministérios, né? Por exemplo, com relação à própria Eucaristia. Existia um outro caminho, que era o do cristianismo prático, em que as diversas confissões, as diversas igrejas se reuniam para ações concretas, sobretudo ações humanitárias. Do tipo, aconteceu um tsunami, então as várias igrejas cristãs se unem para socorrer as vítimas. É interessante como o cristianismo prático, em termos de diálogo entre as diversas igrejas, ele se desenvolveu muito mais do que aquele proposto pela Fé e Constituição, pelo grupo, né, o movimento Fé e Constituição, que procurava uma reflexão mais teológica, mais teórica. Depois esses dois grupos acabaram se reunindo, né, no Conselho Mundial de Igrejas, que hoje tem a sede em Genebra, e do qual participa também a Igreja Católica. Só que a Igreja Católica participa como observadora, não como membro ativo. Por quê? A partir do momento em que a Igreja Católica fizer parte do Conselho Mundial das Igrejas, curiosamente, centenas de igrejas cristãs, né, que estão ali, sairiam. Ou seja, existe uma intransigência muito maior dessas igrejas com relação à Igreja Católica do que da Igreja Católica com relação a elas. De qualquer maneira, podemos comentar que o nosso diálogo com os ortodoxos é muito mais tranquilo, porque uma grande parte da nossa fé é professada também pelos ortodoxos. A divergência, ela vai em alguns itens apenas. Por exemplo, sobre o primado do Papa, né, que eles não aceitam. O Papa é o patriarca do Ocidente, então é o primeiro entre pares. Os patriarcas ortodoxos são pares entre si, são do mesmo nível, e o Papa estaria no mesmo nível. Enquanto que para as igrejas, seja do Ocidente, seja do Oriente, católicas, em comunhão com Roma, o Papa é o chefe da Igreja Universal. Então, não é um primum inter pares. Mas, tirando a questão do primado do Papa, tirando a questão da data da Páscoa, da processão do Espírito Santo, de uma maneira geral, os ortodoxos e nós temos os mesmos sacramentos, a mesma fé em Nossa Senhora, a mesma fé nos santos, e o nosso diálogo é bem mais avançado, digamos assim. Seja como for, para a Igreja Católica, esse diálogo caminha sempre no nível bilateral e não tanto no nível, por exemplo, do Conselho Mundial de Igrejas, a não ser em alguns temas muito específicos. Outra coisa é o diálogo com relação às igrejas nascidas da Reforma. Por ocasião aí do jubileu da Igreja Luterana, houve uma declaração conjunta católico-luterana sobre a doutrina da justificação. É um avanço bastante significativo. Católicos e luteranos se reuniram para dizer o que existe de comum na fé das duas igrejas sobre a doutrina da justificação. Outra coisa é o diálogo com as igrejas neopentecostais,
existe esse diálogo, sim. Mesmo em nível de Brasil, já tem notícias de encontros de mais de 40 dessas igrejas com a Igreja Católica, que passam aí vários dias em oração, e numa convivência fraterna, ou seja, procurando parar de nos agredirmos mutuamente. Lembrando que a unidade entre os cristãos é um critério de credibilidade da própria mensagem evangélica que Jesus apresenta. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. De fato, aqueles que estão lá fora, eles com frequência dizem, vocês que são cristãos, depois de 2000 anos não chegaram ainda a um acordo sobre Jesus Cristo e seu evangelho, querem que eu entre nessa, conversem entre vocês primeiro, depois a gente entra nessa história. Depois existe, naturalmente, o diálogo com os judeus, que temos em conjunto o Antigo Testamento, né, mas temos nos separando todo o Novo Testamento. E existe o diálogo já chamado interreligioso, não é mais ecumenismo, que é o diálogo com as outras religiões. Em primeiro lugar, o Islã, né? Claro, mas também, aqui no Brasil, com as religiões afro-brasileiras, com as religiões ancestrais dos povos indígenas e todas as outras religiões, a igreja se assenta para refletir o que nós podemos fazer juntos e o que é que realmente nos separa. Isso não significa entreguismo. O pior serviço que alguém poderia fazer à causa do ecumenismo é esse entreguismo, ou seja, renegar verdades da nossa fé em nome de uma pseudo-unidade. Eu estou reunido lá com irmãos protestantes, então eu vou dizer para eles, não, esse negócio da intercessão de Nossa Senhora, vamos deixar para lá. Não. Nós podemos não incluir esse tema no nosso diálogo, mas nós não podemos negar que o papel de Maria é fundamental dentro da nossa fé católica. Então, diálogo é uma coisa, entreguismo é outra coisa, né? Mas aí, o nosso catecismo, no número 90, ele cita uma palavra que está também na Unitatis Redintegratio, né? No seu número 11, que diz o seguinte: existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que seu nexo com o fundamento da fé cristã é diferente. Aqui não se trata de dizer se é verdade, se não é verdade, então não é verdade. Não tem essa de se uma verdade é mais verdadeira que a outra. Não é esse o sentido dessa famosa e mal entendida hierarquia das verdades. O que o catecismo está dizendo é que existe um nexo diferenciado com o fundamento que é o mistério de Cristo, em última análise, o mistério da Trindade. Então, por exemplo, crer na encarnação de Jesus, crer que Jesus é o Salvador da humanidade, isso é muito mais central para a fé católica, ou cristã, se preferirmos, do que crer, por exemplo, na existência do purgatório, ou do que crer no papel do anjo da guarda, dos santos anjos. Não é que nós estamos minimizando a verdade do purgatório, a verdade da assistência dos anjos da guarda. O que nós estamos dizendo é, se alguém tem dúvidas com relação ao seu anjo da guarda, ele pode continuar sendo católico. Se alguém nega a encarnação, a salvação de Jesus, ele já não é mais nem cristão, muito menos católico, né? Então, no diálogo ecumênico se procura, sobretudo, ir a fundo no cerne, né? No essencial unidade, no acidental caridade, no essencial unidade, no acidental liberdade, em tudo caridade. Uma expressão muito cara ao Papa São João XXIII. Então, que o Espírito Santo nos ilumine nessa nossa caminhada, que nossa Mamãe do Céu nos cubra com seu manto. Amém.